Boa noite. Está no ar mais uma edição do Politeia, aqui pela Fonte TV, canal 5 em sinal aberto para Goiânia e região metropolitana. Nossa programação também pode ser acompanhada pela NET, no canal 4. Em Anápolis, nosso sinal é transmitido também pela NET, no canal 9. Na região metropolitana do entorno do Distrito Federal, você acompanha a Fonte TV através do canal 16. Em toda a América Latina, você assiste a Fonte TV através do satélite Star One, canal B4. E ainda na internet, www.redefonte.com. Estamos em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Esse programa é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a supervisão de Graciele Oliveira, coordenação geral Davi Augusto, presidência do Sistema Fonte de Comunicação, Apóstolo César Augusto. A discussão, que é pura política de hoje, vai debater o municipalismo. Para conversar conosco sobre este tema, convidamos dois prefeitos eleitos que vão assumir novos desafios em suas carreiras políticas a partir do dia 1º de janeiro. Jânio da Rô, em Trindade, ele que venceu o atual prefeito Ricardo Fortunato e a deputada federal Flávia Moraes. Estará também conosco nessa discussão o prefeito eleito da cidade de Inhumas, Jorge Iqueda, que derrotou adversários históricos no município. E a partir do segundo bloco, também teremos a presença do presidente da AGM, Luiz Estival. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já com o Politeia, a discussão que é pura política no seu domingo à noite na Fonte TV. Boa noite, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Estamos no ar com o Politeia, o programa que discute a política de Goiás e do Brasil. Você pode nos ajudar a fazer o programa deste domingo. Ligue 3254-1079, é o nosso telefone para você mandar a sua pergunta aos nossos convidados da noite de hoje. Hoje, como disse, estamos recebendo aqui o prefeito eleito da cidade de Trindade, Jânio da Rô. Ele que, com 44,32% dos votos, se elegeu. Obteve 27.174 votos. É natural do próprio município de Trindade. Professor de matemática e química, Jânio da Rô é também deputado estadual. Se elegeu com a segunda maior votação do PSDB na eleição de 2010, obtendo 46.004 votos pelo PSDB. Além de atuar na política, é também empresário do ramo de confecções. Durante este mandato de deputado estadual, licenciou-se para exercer o cargo de secretário de Desenvolvimento da região metropolitana de Goiânia. E agora se elegeu em 2012 prefeito de Trindade. Jânio da Rô, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vindo ao Politeia. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, Jorge Iqueda, prefeito de Inhumas, e boa noite a todos os telespectadores do Sistema Fonte de Televisão e Rádio. Jorge Iqueda é o nosso outro convidado desta noite. Daqui a pouco tem mais um. Teremos também o Luiz Estival. Jorge Iqueda venceu com 43,9% dos votos na cidade de Inhumas. Ele obteve 13.849 votos. Fato novo na política em Inhumas, porque ali existia uma hegemonia muito grande de dois grupos que há mais de décadas, há 4 décadas pelo menos, comandavam a política na região. Um grupo liderado pelo deputado federal Roberto Balestra e pelo também deputado estadual e ex-prefeito do município, José Essado. Jorge Iqueda venceu fazendo uma campanha, entre aspas, chamada a campanha contra o milhão. Ou seja, a campanha do pequeno contra o grande, Davi contra Golias. Jorge Iqueda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, seja bem-vindo ao Politeia. Boa noite, Fábio Maurício. Boa noite, prefeito eleito de Trindade, Jânio da Rô. Boa noite, doutor Giovanni. E aos telespectadores do programa Politeia, bem como do Sistema Fonte de Comunicação. Boa noite.
Eu lembro a você que esse programa é transmitido também pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Você pode mandar a sua pergunta para os nossos convidados, você da região metropolitana de Inhumas, que tem interesse especial nas respostas do prefeito eleito Jorge Ikeda, e você, claro, de Trindade, que queira também conversar com o prefeito Jânio da Rô. Estamos à sua disposição, 3254-1079 é o telefone da Rede Fonte de Comunicação. Você pode ligar também, aliás, você pode mandar o seu e-mail para politeiaredefonte.com. politeiaredefonte.com. Envie a sua pergunta, o seu questionamento, que nós faremos aqui, ao vivo, aos nossos convidados. Dr. Giovanni Bueno, como sempre, todos os domingos aqui na bancada do Politeia. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, prefeito da Rô, prefeito Ikeda. É um grande prazer estar com vocês aqui, assim como é um grande prazer estar na sua casa, telespectador. E vamos para mais um domingo de debate. Prefeito Jânio da Rô, o senhor venceu a eleição na cidade de Inhumas, aliás, desculpe, na cidade de Trindade, e todos dizem, a grande maioria dos analistas políticos, que foi talvez a disputa mais acirrada, pelo menos durante o processo eleitoral. Depois acabou a sua vitória sendo até uma vitória expressiva, dada a diferença para o segundo e terceiro colocados. Mas o senhor tem enfrentado, ou enfrentou, logo depois da sua vitória, uma dificuldade muito grande com relação à transição de governo. Eu perguntaria ao senhor, o prefeito de Trindade, o Ricardo Fortunato, ele não tem agido com o senhor, ou pelo menos de início, ele não agiu sendo uma pessoa republicana, porque acabou se recusando a repassar informações para a sua equipe de transição? Olha, Fábio, Trindade foi, sem dúvida nenhuma, uma das campanhas mais acirradas do estado de Goiás, uma campanha dificílima, e após as eleições, o que nós esperávamos é que fossem desarmados os palanques, os ânimos fossem acalmados e serenados, e isso aí nós pudéssemos ter aí uma transição tranquila, pacífica, e que realmente é o que todos nós esperávamos. Mas, infelizmente, nós estamos tendo um pouco de dificuldades, a transição está se dando através do seu principal secretário e assessor, que é o secretário de Finanças do município, mas nós estamos agora recebendo os primeiros números, os primeiros relatórios, e estamos acompanhando também, já estive em Brasília, visitando os ministérios, a Caixa Econômica Federal também, para que nós pudéssemos ver todos os convênios firmados e ver a situação do município e também buscando mais recursos e garantindo o empenho dos recursos já adquiridos para o próximo ano. Então nós estamos tranquilos e vamos aguardar agora a nossa diplomação no dia 14 e a posse no dia 1º de janeiro. O senhor já esteve pessoalmente com o prefeito Ricardo Fortunato, depois da eleição? Não, nós não tivemos ainda nenhum contato, nós já procuramos, nós já fizemos a nossa parte, nós já nos colocamos, já colocamos a nossa intenção de fazer uma transição tranquila. Estamos aguardando, e talvez nós ainda temos aí quase 30 dias, aguardamos, esperamos um sinal do prefeito Ricardo Fortunato. Trindade é uma cidade importante da região metropolitana, e eu acredito que nós temos que ter ali uma transição tranquila, democrática, visto que o prefeito é jovem e pode ter aí pretensões futuras. Giovanni, eu diria uma atitude pouco inteligente do Ricardo Fortunato, né? Rapaz, o prefeito Ricardo Fortunato, eu me lembro quando ele foi eleito, havia uma expectativa muito grande em Trindade, né? A Trindade acreditava que a eleição de Fortunato traria uma nova expectativa, uma nova perspectiva de modernidade para a cidade de Trindade. E, infelizmente, o prefeito ele acabou tendo discussão com o padre Robson, tendo discussão em relação à Basílica, em relação aos feirantes ali, que já são tradicionais. Então, essa falta de habilidade política, ela, na minha concepção, ela foi uma marca do Fortunato que conduziu ele a esse problema que ele está passando agora. Então, você veja bem, você veja só a posição dele na demissão dos comissionados
né? Da maneira como foi proposta, da maneira como foi efetivada, e agora essa birra de passar informações. Isso mostra que ele tinha o exercício da Prefeitura de Trindade de uma forma personalista. E aqui eu estou fazendo esses comentários não é para julgá-lo, não, mas para julgar os atos. Para julgar os atos, porque é exatamente aos poucos que os cidadãos estão tentando afastar do meio político aquelas pessoas que tratam a coisa pública de maneira privada, como se fosse algo meu, como se fosse do meu interesse. Não é. Eu me apresento para poder ser um gestor público, ou para poder ser um legislador público, ou para poder estabelecer o magistrado dentro daquilo que a sociedade espera. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Então, quando nós temos aqui o prefeito eleito Iquedo, prefeito eleito da Rua, apresentando para conduzir o município, lógico que eles têm um projeto pessoal, lógico que eles têm uma forma intimista, como eles acham que deve ser feita, mas a prioridade do interesse não é o privado, sequer é o do partido. Sequer é o do partido. Precisa ser dentro dos interesses da comunidade. E eu acho que foi esse o erro do Fortunato, e ele vai carregar o resquício dessa marca durante todo o resto da sua carreira política. Prefeito Jorge Iquedo, da cidade de Inhuma, o senhor tem enfrentado esse tipo de problema também no município, ou a transição tem sido um pouco mais amigável com o prefeito atual, Abelardo Vaz? Não, da nossa parte, né, estabelecemos o primeiro contato no dia 1º de novembro, obedecendo lá uma programação que inicialmente foi apresentada pelo prefeito, e em todos os requerimentos fomos bem recebidos pelo prefeito, pela sua equipe de transição, que tem colaborado, né, de forma diplomática, como um gestor deve se portar, e não estamos tendo dificuldade em nenhum momento, né, com relação à transição. E penso que isso vai transcorrer até o final. O prefeito sabe que os palanques foram desarmados, o momento agora é de nós pensarmos em umas, pensarmos grande, pensar em umas para frente. E eu disse isso em campanha, né, e reitero sempre que posso, que aqueles que quiserem colaborar com Inhumas têm as portas abertas e terão a partir de 1º de janeiro no nosso governo. Inhumas tende a progredir muito, e quando nós observamos algumas histórias como essas que estão aí sendo relatadas aqui pelo prefeito da Rua, nos deixa triste, porque quem perde com isso, como disse o Dr. Giovanni, é o cidadão. O cidadão é o foco da gestão municipal, gestão pública de um modo geral. Nós, né, que embrenhamos aí nessa carreira política, nós temos que ter em mente que todo o nosso trabalho ele tem que ser convertido em favor do cidadão. Então, Inhumas está sendo uma transição tranquila, pacífica, e eu penso que nós teremos lá grandes possibilidades de fazer um bom trabalho logo a partir de janeiro, porque as informações são favoráveis e são positivas. Faça como a dona Darcy, do Jardim Trindade. Ela ligou para a Rede Fonte 3254-1079 e diz que está muito feliz, prefeito Jânio, por ter um prefeito honesto como o senhor na cidade de Trindade, a dona Darcy, do Jardim Trindade. Ela agradece... Eu agradeço a dona Darcy e agradeço também, quero aproveitar aqui para agradecer a todos os trindadenses que estão agora nos acompanhando pelo programa, através do programa Politeia, e dizer que nós estaremos, sem dúvida nenhuma, levando toda esse nosso histórico de honestidade, de trabalho honesto, de fazer um trabalho transparente, porque é isso que Trindade precisa e que o povo de Trindade merece. Uma administração equilibrada, centrada, uma administração buscando resultados para que a população possa ali ter, enfim, uma qualidade de vida melhor. Prefeito, uma curiosidade que muita gente tem, o senhor é um homem muito bem sucedido na sua vida profissional, na vida privada, no mercado. O senhor é um empresário bem sucedido, a sua empresa é conhecida em toda a América Latina, enfim. E o senhor entrou na política, disputou a eleição passada para prefeito de Trindade, em 2010 foi eleito deputado estadual e agora foi eleito prefeito do município. Por quê? O que atrai um homem que tem na sua vida pessoal
um sucesso profissional, ir para a política e para o setor público? Olha, Fábio, eu nasci em Trindade, cresci ali, então toda a minha história de vida foi construída em Trindade. Trindade, então, eu tenho uma relação de amor, de bairrismo muito grande em relação ao meu município. E eu quero ver Trindade crescer, eu quero ver a vida das pessoas melhorarem. E eu acredito que agora eu estou preparado para dar essa contribuição. E eu não poderia fugir disso. Em 2008 eu fui candidato, não consegui ser vitorioso nas urnas, fui a deputado, fui o segundo mais votado do Estado. E agora nós conseguimos essa expressiva vitória agora nas urnas. E eu quero então agora ajudar Trindade mais ainda, porque através de nossas empresas, hoje nós contribuímos com centenas de empregos diretos e indiretos no nosso município. Já foram milhares de trabalhadores que passaram por nossas empresas, que tiveram ali o seu primeiro emprego, a sua primeira oportunidade. E nós agora eu quero contribuir mais ainda, decisivamente, com o crescimento, com a melhoria de vida da nossa população. Interferir, buscar recursos e fazer em Trindade uma gestão eficiente de resultados que venha a colocar Trindade não só entre as maiores cidades, porque ela já é hoje uma das maiores cidades do estado de Goiás em número de habitantes, mas também em qualidade de vida. O senhor vai enfrentar alguns problemas logo no início da sua administração, assim como o prefeito Jorge Ikeda na cidade de Inhumas. E a gente destaca como os principais problemas a questão da limpeza urbana, que a gente recebe reclamações diariamente de setores que estão deixando de terem a coleta de lixo, o problema na área de saúde, que também tem sido muito grande ali. Como atacar esses problemas logo de início, já no primeiro dia de mandato, prefeito? Sem dúvida nenhuma, nós estamos muito preocupados, são duas questões muito importantes, a questão da limpeza urbana, a questão da infraestrutura e a saúde no município de Trindade. Nós já estamos trabalhando um plano emergencial para já ser colocado em prática nos primeiros dias de nossa administração, e nós vamos, com certeza, através de muito esforço, de muito trabalho, conseguir restabelecer os serviços essenciais à população de Trindade, como a coleta de lixo, a limpeza urbana de nosso município e o atendimento aos nossos cidadãos na área de saúde. Prefeito Jorge Ikeda, o senhor também já tem de imediato ideias do que fará no município de Inhumas logo nos primeiros dias de mandato? Aliás, tem tido solução de continuidade algum serviço essencial no município de Inhumas? Tem. Em Inhumas, os serviços essenciais não pararam, né? Algumas reclamações que estão sendo aí feitas chegam até nós, são reclamações que nada fora do normal, mas nós vamos dar um choque de gestão. Não é diferente de Trindade, nem de nenhum outro município. Temos lá os problemas com lixo, que são comuns aos municípios, principalmente depois desse período eleitoral, e não tem outra receita, é trabalho. O eleitor que nos elegeu confiando no nosso trabalho, nos outorgou essa confiança para que a partir de 1º de janeiro a gente comece esse trabalho e é trabalhar. Nós estamos programando também algumas ações emergenciais, saúde não pode esperar. 1º de janeiro, quando nós estivermos lá tomando posse, com certeza já terá lá uma demanda por saúde no hospital municipal, nos postos, então não pode parar. Então nós já temos aí um programa emergencial para fazer um trabalho em janeiro na saúde, para poder conter uma demanda reprimida que se encontra no município. A parte estrutural, serão feitas várias ações em setores, já mapeamos a cidade, dividimos ela em zonas para que esse trabalho seja feito de forma ordenada. Em janeiro será um mês de muito trabalho. E a população que nos elegeu para isso, para encarar esses problemas de frente, encarar com coragem e encarar com trabalho. Recurso para isso tem? O senhor sabe onde buscar? Tem. Nas análises preliminares dos documentos que nos foram apresentados até agora, tudo indica que nós teremos um município em plenas condições de gestão. Já estive também em Brasília, já estive com o governador, pedi aos nossos parlamentares que nos representam em Brasília, aos deputados estaduais, ao governo, que nos auxiliem em Inhumas. Inhumas é uma cidade importante no cenário goiano,
faz parte da região metropolitana. E outra, a gente tem que administrar, como é feito na vida privada, com criatividade. É preciso encarar esses problemas com criatividade, com atenção e, baseado no trabalho, esses problemas serão resolvidos. Ligue para a gente, 3254-1079, esse é o Politeia. Muito obrigado por nos receber aí no aconchego do seu lar ou nos ouvir pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Doutor Giovanni, com relação a esses primeiros passos que os prefeitos terão que dar nas futuras administrações, eles vão chegar, vão saber onde está o interruptor que acende a luz da prefeitura, mas às vezes situações que eles vão encontrar de dificuldade. Muito trabalho logo nos primeiros dias, porque a população que os elegeu espera isso, né? Espera, como o Jorge disse, um choque de gestão. Pois é, mas não há choque de gestão que consiga vencer falta de recursos financeiros, né? Nós temos uma situação muito caótica nos municípios brasileiros e o Estado de Goiás não é diferente. O governo do Estado de Goiás, por exemplo, até agora não se posicionou de maneira séria em relação ao pagamento que tem que ser... Dos royalties. O dos royalties tem que ser compartilhado com o município. Daqui a pouco o prefeito de Nova Veneza e presidente da AGM, Luiz Estival, vai tocar nesse assunto. Vai estar aqui para falar, ele que tem encampado uma luta muito grande sobre isso. Mas exatamente, não é só não é só essa questão. Você ainda tem, por exemplo, do governo do Estado, porque essa questão dos royalties é esse dinheiro que ainda vai chegar, não é isso? Isso. Não, eu estou falando do dinheiro da CELG, por exemplo, que tem que ser compartilhado com os municípios. Cadê esse dinheiro? Aliás, o governador Marconi Perillo está sinalizando, inclusive, ajuda aos municípios agora fazendo uma antecipação do ICMS da CELG, devido da CELG, justamente para ajudar os prefeitos a fecharem as contas, porque muitos deles não vão dar conta de fechar suas contas de 31 de dezembro. Aí libera um recurso desse de última hora para fechar as contas, tudo bem. E o que fica de planejamento para o próximo ano? O que fica de planejamento para as próximas gestões? É isso que eu estou querendo dizer. Nós não podemos mais ficar nos municípios goianos com essa expectativa de só pagar a conta do momento, só fazer a solução do momento e ser a menor perspectiva para os próximos 2 ou 3 anos. A gente não faz com empresa, a gente não faz assim, quanto mais com o município. A empresa que é privada, a empresa que ela, em tese, se acontecer algum problema com a empresa, ela atinge uma camada menor da população, você não faz planejamento assim, quanto mais uma cidade. Então, eu diria que os prefeitos que estão assumindo agora, nesse momento, e eu faço aqui sem nenhum tipo de proteção ao Ikeda, ao Darro que está aqui presente conosco hoje, eu faço isso em relação a essa expectativa que todo munícipe do Estado de Goiás terá em relação ao seu alcaide, ao seu prefeito. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de recessão, as empresas não têm tido nenhum crédito de banco, essa conversa de Banco do Brasil, Caixa Federal, ter baixado o juro, isso é mentira. Baixaram o juro e sentaram em cima do dinheiro, quer dizer, o que adianta? Não vamos cobrar juro mais não, mas também não tem dinheiro. Então, você não tem dinheiro correndo na sociedade hoje, você não tem o mercado sendo conduzido, automaticamente não tem recolhimento de imposto. O governo federal fez uma liberação enorme de impostos em determinados ciclos específicos, em prejuízo aos municípios, e nós estamos aí iniciando o ano 2013 sem recurso em caixa. Então, não há projeto que consiga solucionar. Então, eu, sinceramente, eu vou aguardar o início do ano que vem, mas eu não estou, assim, muito esperançoso, não. Queria até ouvir um pouco em relação a essa falta de recursos, falta de apoio do governo federal, falta de apoio do governo estadual a esses municípios, que são 2 municípios ilustres do Estado de Goiás. Eu fico imaginando ainda os municípios pequenos, eu gostaria até de ouvir sobre isso. Prefeito Jânio, o senhor que é da base, acredita que terá uma relação mais fácil, digamos assim, por ser da base do governo, do que, no caso, o prefeito Jorge Ikeda, que foi eleito pelo PDT, que é um partido que hoje não integra a base do governo estadual? Não, eu não tenho dúvida que o governador Marconi Perillo ele vai ter uma relação republicana com todos os prefeitos do Estado de Goiás. Eu tenho certeza que o prefeito eleito de Inhumas,
doutor Jorge vai ter ali com o governador uma relação tranquila, de parceria, e isso vai se estender a todos os municípios, a todos os prefeitos que se interessarem em buscarem o apoio do governador. Trindade espera muito. Nós precisamos de ajuda do governo do estado, precisamos de ajuda do governo federal, precisamos de economizar muito, fazer uma gestão séria, equilibrada, administrando muito bem os recursos públicos, direcionando cada centavo de forma correta para que nós possamos conseguir aí suprir as necessidades de nossa cidade e fazer com que nós tenhamos aí uma gestão que seja satisfatória aos nossos moradores de Trindade. Prefeito Jânio, só uma curiosidade. Não foi exatamente essa questão financeira, essa questão de ausência de recursos, que trouxe um pouco de dificuldade quando o senhor estava na Secretaria da Região Metropolitana de Goiânia? Havia uma expectativa desses municípios de uma série de apoio do governo estadual e não houve nesse primeiro mandato do Marconi, agora no retorno dele. Não, nós tivemos, o governador sempre recebeu todos os prefeitos, tem feito aí o rodovia urbano, que tem levado aí benefícios a inúmeras cidades do estado de Goiás. Os deputados têm também conseguido, junto ao governo, levar para suas bases aí, para os municípios de sua representação, também obras, serviços e benefícios do governo do estado. Então, eu acredito que o governador vai também, com muita dificuldade, nós tivemos o 2011, que foi um ano de ajustes, depois o 2012, um ano difícil também, mas já com muitas realizações. Nós tivemos aí mais de 2.000 quilômetros de estradas reconstruídas, tivemos o rodovia urbano já também mostrando seus primeiros resultados. E eu acredito que agora, nesse terceiro ano, o governador vai começar aí, já anunciou aí obras por todo o estado de Goiás e com certeza vai estar ajudando aí os municípios, principalmente esses municípios tão importantes e relevantes para a economia e o desenvolvimento do estado de Goiás, como Trindade, Inhumas e os outros municípios da região metropolitana. Fábio, aí eu vou chamar o intervalo, okay. Já eu chamo o prefeito Jorge Queda para falar sobre a relação com o governador Marconi. Ele disse na sua fala inicial aqui que foi, inclusive, recebido já em Palácio pelo governador. Ele vai falar já e você depois vai fazer, sim, o seu novo questionamento ao prefeito eleito de Trindade, Jânio da Rua. Um breve intervalo, já a gente volta com a discussão política de todo domingo à noite aqui na Fonte TV e na Rádio Aliança Notícias e já com a participação do presidente da AGM, o prefeito de Nova Veneza, Luiz Estival. Um breve intervalo e a gente volta. Estamos de volta com o Politeia aqui pela Fonte TV, canal 5 na região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET, canal 9 em Anápolis, canal 16 na região do entorno do Distrito Federal. Em toda a América Latina você acompanha o Politeia através do satélite Star One B4 e pela rede mundial de computadores www.redefonte.com. Amanhã, às 21 horas, aqui na Fonte TV, nós temos o programa Sociedade em Questão, com a apresentação do apóstolo César Augusto. E amanhã também tem novidade na Rádio Aliança Notícias, a estreia do jornalista Marcelo Heleno, ele que vai comandar a partir das 8 horas da manhã o Rádio Verdade. Já está conosco aqui também no Politeia para essa discussão de hoje o prefeito de Nova Veneza e presidente da AGM, que é a Associação Goiana dos Municípios, Luiz Estival. Prefeito, boa noite, obrigado por estar conosco aqui no Politeia. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, prefeito Jorge de Inhumas. Boa noite, prefeito eleito Jânio da Rua. Prazer muito grande, o telespectador, um prazer muito grande de estar falando um pouco de política, estar participando com vocês. Meu muito obrigado. E a preocupação com relação ao fechamento das contas, qual é, prefeito? O senhor tem feito uma cruzada junto ao governo estadual, junto ao governo federal, pedindo apoio para os municípios que estão com muita dificuldade no fechamento das contas, nesse ano que é fechamento de exercício e de mandato, né? Realmente, esse mandato está sendo um mandato muito difícil.
iniciamos realmente o ano de 2009, quando nós fomos eleitos, nós já deparamos com a crise norte-americana, no qual os repasses, o fundo de participação dos municípios foram sacrificados. Os municípios já entraram, os prefeitos já entraram com essa dificuldade. E depois foi sucessivamente, veio recuperando de forma tímida. E os municípios vêm enfrentando uma crise muito grande, uma crise econômica muito grande. E agora, no final de mandato, nós deparamos com outra crise econômica, que é a crise europeia, que realmente tem abalado, tem causado um trauma muito grande no fechamento das contas dos prefeitos, dos municípios. E a situação difícil que a gente encontra, muitas das vezes os prefeitos são muito sacrificados. Muitas das vezes que é por falta de gestão, é por falta disso, que eles não estão conseguindo. Mas não é nada de hoje, a escassez do recurso está muito grande. Só uma pergunta, prefeito, com relação a essa introdução sua, dizendo da crise internacional, da crise econômica internacional. Para que o telespectador compreenda, para que o ouvinte compreenda bem, qual a relação que se tem desta crise internacional com o município de Nova Veneza, por exemplo, a dificuldade, o que causa essa crise, por exemplo, no município de Nova Veneza? Que hoje o senhor administra, estou dando como exemplo apenas. Bem, hoje, meu município, ele sobrevive do fundo de participação, que é o FPM. Esse FPM ele é fruto da distribuição dos impostos que são arrecadados, de IPI, imposto de renda e outros impostos. Como o governo federal ele deu isenção ao IPI, então isso vem sacrificando os municípios. Nós já estamos nesse segundo semestre, uma perda muito grande nos repasses de fundos de participação. A isenção do IPI, que o governo federal concedeu e já vem concedendo há algum tempo, seria cortesia com chapéu alheio? Quem paga a conta somos nós, os pequenos municípios. Porque os municípios que estão pagando essa conta, porque dão isenção e não criam uma política para compensar essas perdas que nós estamos tendo. Nós somos a favor, nós temos que impulsionar a economia, mas ao mesmo passo você tem que dar sustentação aos municípios, porque é no município onde as pessoas vivem, é no município onde a gente resolve os problemas de forma direta ou indiretamente. Então esse processo, ele é muito ingrato, e isso, quem paga, quem está lá na ponta, que são os municípios que vêm sofrendo todo esse processo. Então acho que o governo federal ele tem que olhar com bons olhos, tem que olhar com, realmente, olhar com muita, assim, com muito foco os municípios, porque a crise está profunda, os prefeitos estão sofrendo, principalmente nessa reta final, a cobrança é muito grande e nós estamos vivendo um momento muito difícil. Prefeito Jorge Queda, dificuldade vai enfrentar, né? O senhor já sabe mais ou menos como vai encontrar o município, porque está tendo uma transição mais ou menos tranquila. Mas essa dificuldade de relação, o senhor é de um partido de oposição, ou seja, foi eleito pelo PDT. Como é que o senhor espera ter essa relação administrativa, a relação chamada republicana com o governador Marconi Perillo? O senhor que já esteve com ele, inclusive, como disse aqui. Fui recebido pelo governador. O governador é o governo de todos os cidadãos goianos, não é o governo de A ou de B. E ele sabe disso, tem agido dessa forma. E eu pedi a ele para que olhasse com atenção para Inhumas, porque Inhumas é uma cidade que sempre o acolheu muito bem. Ele tem ali grandes amigos e tem feito um trabalho em todas as suas gestões. Ele olhou com carinho para Inhumas. E eu pedi para que ele continuasse olhando. E faço das palavras do governador as minhas. O governo não se opõe ao governo. Nós temos que pensar que o nosso governo, o governo de Inhumas, o governo de Trindade, de Nova Veneza, o governo do estado de Goiás, é um governo que tem que ser feito para os goianos, para os inhumenses, para os trindadenses, enfim. Nós não podemos olhar a bandeira partidária. Nós temos que olhar para o cidadão e para o povo. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. E eu penso que o governador também tem feito isso. E Inhumas está de portas abertas. E reiterei a ele que sempre que ele entender necessário, nós estamos lá prontos para somar e colaborar com o crescimento e desenvolvimento do nosso querido estado de Goiás. Prefeito Jânio Darro, prefeito eleito de Trindade, o Júnior Pinheiro, do Parque das Nações, ele parabeniza o programa pelo debate de hoje à noite e ele quer saber do senhor qual a sua opinião sobre a atitude do prefeito Ricardo Fortunato de ter deixado a cidade sem nenhum tipo de apoio, e digo até apoio político, né? Olha, lamentável ver Trindade na situação de abandono que se encontra. Realmente eu percorri as ruas de Trindade, vários setores na semana passada,
e vi uma situação bastante preocupante. O lixo acumulado nas ruas, lixo nas portas das casas, entulhos, inclusive já deixando até, além de um visual muito ruim, inclusive um mau cheiro já tomando conta da cidade. Então isso é preocupante. Todos os serviços essenciais eles foram interrompidos logo em seguida às eleições, né, com a demissão em massa de servidores. Nós tivemos também aí a volta desses serviços, mas de forma não na sua totalidade. Então isso é preocupante. Eu vejo que Trindade é uma cidade grande, uma cidade importante. Nós precisamos de administrar Trindade, o povo de Trindade precisa de administrações responsáveis, equilibradas, que dê ao cidadão tranquilidade. O cidadão ele não pode pagar pelos desmandos e, às vezes, pelas irresponsabilidades de governantes. Então, nós temos que... É importante esse momento, eu acredito que o povo de Trindade está podendo e vai poder agora refletir melhor sobre o futuro de nossa cidade. Nós vamos, no futuro, com certeza, fazer com que a nossa cidade seja uma cidade que realmente ela tenha a importância que ela merece. É uma cidade turística, uma cidade importante, uma cidade que tem que ter uma aparência agradável, bonita, que tem que ser bem zelada, bem cuidada. Então isso nós vamos fazer com que no futuro próximo agora Trindade tenha todos esses serviços restabelecidos para que a população tenha tranquilidade e tenha a sua autoestima restabelecida. Presidente Luiz Estival, a AGM, enquanto entidade, pode fazer alguma coisa, pode pelo menos repreender esses prefeitos que tomam esse tipo de atitude de deixar de lado os serviços essenciais, prejudicando a população, porque o seu candidato ou ele mesmo não conseguiu a reeleição? A AGM ela tem feito um trabalho importantíssimo no estado de Goiás. A gente tem sido, sempre a gente tem tido contato com os prefeitos, temos orientado eles, temos levado realmente a forma e o caminho para a gente fazer as boas práticas de gestão. A gente, eu na qualidade de presidente, eu não congrego esses tipos de atitude, mas eu acho que o municipalismo hoje é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que ter, e eu vejo que a AGM ela tem esse papel, esse canal de interlocução, de dar o suporte, de ajudar, e ela está à inteira disposição para fazer esse trabalho. E a gente tem feito isso com muita garra e muita determinação. Temos trabalhado muito, temos levado as demandas junto ao governo do estado, temos levado as demandas dos municípios junto ao governo federal. Eu sei que o embate é muito pesado, é muito forte a nível federal, mas nós estamos lá defendendo de unhas e dentes os interesses dos municípios, porque, mais uma vez, sempre o município que sai prejudicado dentro desse processo político. E a gente fica muito triste. E agora, na última sexta-feira, que a gente passou essa situação da lei dos royalties, que nós realmente perdemos essa batalha, no qual foi uma luta histórica dos prefeitos. Várias vezes nós em Brasília fazemos um embate lá e nós aguardávamos ser sancionada a lei, no qual ia beneficiar, não só, ia beneficiar o país inteiro, os demais municípios, e nós perdemos esse embate nesse primeiro momento. E a luta nossa continua, porque nos demais municípios, porque eu sempre tenho falado, o petróleo, ele é um bem do país, ele não é de dois estados. E muitas das vezes o Rio jogou muito pesado com isso. Realmente nós trabalhamos muito. Faltou sensibilidade à presidente Dilma? A gente ficou, eu acho que a presidente tinha que ter sensibilidade com relação a esse processo. A gente não queria tirar dinheiro do Rio nem do Espírito Santo, de forma nenhuma. O que nós queríamos é que a distribuição seja feita de forma igualitária, de forma justa. Não é justo um município aqui que está passando por todas as situações difíceis, municípios no Nordeste que estão enfrentando uma seca violenta, aqui no Nordeste goiano, um município com a crise profunda, e de repente sobrar dinheiro em muitos municípios daqueles que recebem royalties que eles não sabem com o que gasta. Então é muito desigual essa distribuição. E quem perde com isso, o país perde com isso. Então eu acho que a luta continua agora no Congresso. Nós vamos ter uma mobilização com os deputados no sentido de realmente corrigir e tentar vencer essa batalha.
Prefeito Jorge Queda, os municípios hoje, eles têm uma responsabilidade ou uma atribuição muito grande. Ele é que cuida da saúde, a educação fundamental está por conta dos municípios e é uma grita geral. Os prefeitos reclamam da falta de recursos. Até porque na divisão, na distribuição do bolo, o governo federal abocanha a maior parte e acaba deixando os serviços essenciais para os municípios e o governo federal acaba ficando com os recursos. Para enfrentar esse tipo de problema, o senhor que a partir do dia 1º de janeiro tem essa atribuição na cidade de Inhumas, é muita criatividade? Eu disse aqui no começo que o gestor público tem que ter criatividade. E hoje nós vivemos um pacto federativo que pega lá nos municípios e leva para a União. E a União depois faz a divisão desse bolo do jeito que lhe convier. Um exemplo disso foi a questão do IPI, que foi falado aqui agora há pouco pelo presidente da AGM, Luiz Estival. O IPI, ele tem 2 grandes impostos que compõem grande parte do FPM, aliás, que é o IPI e o Imposto de Renda. E aí, com o benefício da redução do IPI para veículos, depois eletrodomésticos, o maior penalizado realmente foi o município, aquele que precisa do FPM, os pequenos municípios que às vezes não têm ali uma fonte geradora de recursos, que precisa daquele fundo de participação. Então, é preciso repensar esse pacto federativo, mas nós não podemos esperar que isso aconteça. Isso pode demorar mais 10 anos, 20 anos. Precisa trabalhar com o que se tem. E trabalhar com o que se tem, primeiramente, é fazer o dever de casa. Tratar o cidadão que trabalha lá, o servidor público, de maneira correta, estimular esse cidadão para poder trabalhar, o profissional, para que a gente possa ter um serviço público bem prestado e prestado com eficiência. Então, onde a criatividade entra? Nesse sentido, é trabalhar com o que se tem e fazendo o melhor com o que se tem. Eu vi aqui há pouco, no intervalo, o prefeito eleito de Trindade, Jânio Darro, dizer ao senhor que Inhumas é um município que tem uma arrecadação maior, inclusive, que Trindade, e tem uma população bem menor. 110 mil a população de Trindade, né? Isso. E o senhor dizia 48 mil na cidade de Inhumas. Inhumas é um município rico? Eu vejo que, com a previsão orçamentária para o próximo ano, que foi enviada para a Câmara e já foi até aprovado o orçamento para 2013, 112 milhões. E eu acredito que nós iremos arrecadar entre 8 milhões e 500 e 9 milhões por mês, exceto alguns benefícios que a gente ainda pode buscar. Mas dá para fazer uma boa gestão. Não reclamei em nenhum momento, depois da eleição, nós apresentamos um projeto de governo em campanha eleitoral baseado naquilo que o município arrecada, tanto que as gestões anteriores, a atual gestão, a gestão anterior, elas fizeram um bom trabalho por Inhumas. Fizeram porque souberam utilizar o dinheiro. Algo poderia ter sido feito a mais ou a menos, isso é normal em todas as gestões. Umas priorizam uma área, outras as outras. Mas, da nossa parte, nós vamos pegar essa receita, pegar esse dinheiro e investir cada centavo de forma correta, fazendo ali licitações sérias, um trabalho correto, para que o cidadão tenha um serviço público bem prestado. Então, não reclame em momento algum, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar com o que nós temos em mãos. Doutor Giovanni, o Roberto Chaveiro, ele te manda um abraço e parabeniza o programa pelo debate de hoje e pergunta, aliás, manda também um abraço ao prefeito Jânio Darro e o parabeniza pela vitória. Já o Rodrigo Pereira também parabeniza o prefeito Jânio pela vitória e pede que Deus o ilumine nessa sua luta, viu, prefeito? Obrigado, agradeço a participação do Roberto Chaveiro, do Rodrigo, e pode ter certeza que faço também minhas as palavras aqui do prefeito de Inhumas, de fazer uma gestão séria, equilibrada, competente, valorizando cada centavo da arrecadação pública, com muita criatividade, para que nós possamos fazer aí uma administração à altura do nosso município. Estamos na Rede Fonte de Comunicação, canal 5 para a região metropolitana de Goiânia e canal 4 pela NET na Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Amanhã às 21 horas, no programa Sociedade em Questão, a presença do apóstolo César Augusto na Rede Fonte de Comunicação, na Fonte TV. Às 8 da manhã, na Rádio Aliança Notícia, tem a estreia do jornalista Marcelo Heleno no comando do programa Rádio Verdade. Pois não, Giovanni? Ô Fábio, vamos... Primeiro, Roberto Chaveiro, um forte abraço para você, obrigado pela lembrança aí do nome da gente.
Mas deixa eu só, antes de você passar desse assunto, você tinha pedido para me esperar o Estival chegar, né? Maravilha aquele festival de vocês lá em Nova Veneza, hein? Farra boa. É uma festa muito... Nós temos que, assim como as festas de Trindade, assim como as festas de Inhumas, eu sou tão chateado do Grêmio ter acabado, prefeito. Será que nós não temos jeito de mexer com isso, não? Uma das propostas, né, na área da cultura que nós apresentamos é o Clube dos 12, né? O Clube dos 30. Dos 30. É voltar a fazer em umas grandes eventos culturais e o Grêmio faz parte desse projeto. Você já imaginou, rapaz, essa riqueza que é o interior de Goiás? Eu era garoto, eu tô com 45 anos, eu tô com complexo, todo programa eu tô falando a minha idade aqui no ar, tô complexado. Mas, rapaz, a gente era garoto aí, universitário, 19, 20 anos, a gente ia lá pra Trindade. O Grêmio fazia sucesso. Não é? A gente saía... Prefeito João da Rua, a gente saía aqui e saía na sexta-feira, ia lá para Trindade, ia lá para Inhumas, ia lá para a festa italiana, lá, e a gente, em Nova Veneza, ficava nas pousadinhas, e isso dava esse sentimento de goianidade que veio na minha geração, sabe? E eu tenho medo do meu filho não poder curtir, porque é necessário cultura para que a gente possa amar a terra. Né? E nós aqui, por exemplo, da capital principalmente, às vezes eu vejo a urbanidade excessiva dessa garotada goianiense, eu fico imaginando, gente, Goiás é um estado que está diretamente voltado para o interior e a gente precisa dar mais identidade. E essas festas, né, elas trazem isso. Esse é o desabafo aí, saudade do Grêmio, né? O Grêmio precisa voltar. Agora, olha só, às vezes, telespectador, quando a gente fala dessa questão republicana e de pacto federativo, a gente não consegue entender muito bem. Eu queria só fazer um comentário e aproveitar os prefeitos aqui, principalmente o Luiz Estival, que é da Associação Goiana de Município, presidente da associação. Vamos ver como é que funciona isso. Funciona mais ou menos assim. O governo federal, hoje, 60% do tributo do país, tudo aquilo que a gente paga e tudo que a gente consome, e fora as contribuições, 60% dos tributos do país, eles são utilizados diretamente pelo governo federal. Por isso que você vê as estruturas federais ricas. Você entra em qualquer aparelho público federal no mármore, é ou não é? É o café, né? É difícil a gente visitar uma estrutura federal que não tem um café. Eu já fui várias vezes aqui nas prefeituras aqui, rapaz, a gente fica nem para tomar água. Ah, doutor, o caminho aqui tem um bebedouro lá no canto. Fim de mandato não é assim não, viu? Aí é o seguinte, quer dizer, mas por que isso? Porque você tem 5.563 municípios, que é onde o cidadão brasileiro vive, é no município, e quem conduz é o alcaide, que é o prefeito. E esses 5.563 ficam 40% do tributo. Do tributo. Só 40%. Então, do que se arrecada no país, a União fica com 60% para gastar nas questões da União. E aí vai a partição que vai para o Senado Federal, a partição que vai para a Justiça, também de âmbito federal. E os municípios com 40% para fazer tudo que você tem aí. Calçada, limpeza, iluminação e assim por diante. Agora, olha só. A festa não é só isso, não. Quando houve a redemocratização no país, e em 1988 nós tivemos a Constituição, naquela época, a estrutura de captação de recursos era assim, 80% dos tributos, o Estado, a União, sobrevivia com 80% de tributo. Se eu estiver errado, Steve, você me corrige em seguida. O Jânio da Rô, o Diógenes também, por favor. E 20% de contribuições. O que é contribuições? Porque nem tudo que você paga é tributo, é imposto. Muito do que você paga para o serviço público é contribuição. Acontece que o governo federal só tem que passar para o município o que é tributo. A contribuição não. A contribuição fica para o governo. O que o governo tem feito desde Fernando Collor para cá? Eles têm aumentado as contribuições. Então sai do bolso da comunidade, sai do meu bolso, do seu, e nós pagamos para o governo federal. Então, hoje, o governo fica com 60% de tributos e toda a contribuição. Nós temos uma União rica
e o município pobre. Agora preste atenção, deixa eu arrematar aqui. Arremata. Quando isso começa? Isso começa com a ditadura militar. Por quê? Porque aí a ditadura militar estabeleceu essa concentração para poder diminuir o poder do município e fazer o prefeito escravo do governo federal, escravo do deputado federal. É deputado federal que viabiliza a candidatura de prefeito. É deputado federal que diz o que vai acontecer. Porque o prefeito fica de pires na mão. Porque senão não vem recurso. Nem para o governador. E é isso que é a luta, que não pode ser da AGM, da impressão que é os prefeitos que estão querendo fazer farra com dinheiro. Essa luta tem que ser de todos nós. Tem que haver uma reprogramação. Agora, dia 13, vai ter uma manifestação. As prefeituras estão querendo fazer um movimento nacional para baixar o serviço não essencial. Queridos, só para arrematar, enquanto no nosso país, nós, o cidadão comum, eu sou advogado, estou aqui falando, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de ter uma câmera e eu estou compartilhando pouco conhecimento que eu tenho com você, que é para mexer com você mesmo, é para levantar você. Eu quero implantar a revolta, tem que estar revoltado. Por quê? Porque não tem lá em Trindade, não é só a limpeza não, tem a questão das ruas lá em Trindade, com todo respeito, prefeito, amo aquele lugar, tenho paixão por aquele lugar, eu sou evangélico, todo mundo sabe disso, mas eu tenho muito respeito para a celebração católica maravilhosa que tem em Trindade. Aquelas ruas lá estão uma porqueira, está horrível, mas precisa de dinheiro para isso. Realmente em Umas está bem estruturado. Mas acontece que nós vamos ficar só com aquilo que é bom. Por que nós não vamos ser excelentes? Por que o interior do estado de Goiás, nós andamos para o interior do estado de Goiás, eu tenho que ouvir paulista dizendo para mim assim, você sabe como é o interior de Goiás? Ué, como assim? Nós temos que viver o fadado, a miséria e a pobreza o resto das nossas vidas? Então, telespectador, presta bem atenção. Essa é uma luta minha, uma luta sua. Nós precisamos ter consciência. O dinheiro precisa ficar aqui. Por quê? Porque nós temos mais estrutura de fiscalizar. Lá em cima é corrupção em cima de corrupção. Agora é o Rosegate. Não sei se vai ter espaço para poder falar disso aqui. Você entendeu? O Rosegate. Nós tivemos aquele absurdo do INSS, milhões e milhões. Nós tivemos aí agora um problema atrás de problema, por quê? Porque o fracasso total da fiscalização nesse país. Então eu quero fiscalizar, e é mais fácil eu fiscalizar um prefeito, principalmente aqui, que a gente tem essa televisão, que é uma televisão regional, aí você tem um cara chato aqui, que sou eu, um cara chato que é o Alberto, um cara chato que é aqui o Fábio até que não é chato, que ele é mais educado que a gente um pouquinho. Mas nós temos condição de levantar você e falar, o prefeito está fazendo isso, está fazendo aquilo. O que eu posso fazer? Lá no governo federal ninguém me ouve. A nossa televisão só fica por aqui. É isso. Tá certo. Então depois eu chamo na discussão os 3 prefeitos para opinarem sobre esse monólogo feito pelo nosso... Um desabafo. O Alberto não veio, mas você pegou a palavra dele. Tá certo. É um desabafo. O Giovanni, que daqui a pouco então a gente volta, nós vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta já com o último bloco do Politeia deste domingo. Fonte TV, a TV feita para você. Estamos de volta com o Politeia aqui pela Fonte TV, a sua discussão política de todos os domingos. Deixa eu agradecer aqui a presença dos assessores dos nossos convidados, o Fábio PH, que brilhantemente trabalha com o deputado Jânio Darro e também com futuro prefeito, né, da cidade de Inhumas, da cidade de Trindade. Já o prefeito da cidade de Inhumas está aqui acompanhado da esposa Viviane. Obrigado pela presença, Viviane. A Merli, que é fotógrafo, e o Paulo. Muito obrigado também pela presença de vocês. A Neucimar Moraes acompanhando o prefeito de Nova Veneza, juntamente com o Vasco, a Neucimar e o Vasco, com o prefeito Luiz Estival. Prefeito, presidente da AGM, depois desse desabafo ou dessa revolta, como mesmo disse o doutor Giovanni, o senhor concorda que precisa de inverter a roda? Ou seja, o fuso tem que ir para cima e a roda girar de forma diferente para que os municípios tenham condição de atender às necessidades do cidadão? Fábio, eu complemento as palavras do Dr. Giovanni, quero parabenizar, Dr. Giovanni, você mexeu na ferida, você mexeu na essência de hoje que os municípios vivem. É o pacto, é a redistribuição dos recursos. Nós, prefeitos, temos uma vontade muito grande de trabalhar,
temos boa vontade, temos disposição, temos sonhos, temos ideais, temos objetivos. Só que nós esbarramos nessa situação difícil que a gente anda passando. É a escassez dos recursos. Nós temos que virar a pirâmide. Por que nós temos que virar a pirâmide? Porque no município é a base de tudo. É no município onde as coisas acontecem. É no município onde o cidadão, ele vai resolver o seu problema, ele bate na porta do prefeito, bate na porta da casa do vereador. Ele não vai lá no governo federal bater na porta da presidente, não. Só com mandado de segurança. Com mandado de segurança e olha lá. Então, hoje, os prefeitos estão sacrificados. E com a Constituição de 88, houve a descentralização de responsabilidade. Jogaram-se a responsabilidade em cima dos prefeitos, dos municípios. Municípios assumiu a grande maioria das responsabilidades. Saúde, educação, segurança, infraestrutura. E os municípios hoje estão refém de todo esse processo. Talvez não é responsabilidade do município, mas se você não fazer, o cidadão vai lá bater na sua porta. E subentende que o prefeito é culpado desse processo, o prefeito que não quer fazer. Então nós temos que mudar isso. Mas esqueceram, com a descentralização que foi feita, tinha que também, se aumentou a responsabilidade em cima dos municípios, tinha que também repassar recursos para nós dar conta de toda essa demanda. E o quadro é tão preocupante que a demanda ela aumenta a cada dia. Hoje nós vivemos uma situação que as demandas estão aumentando no município. Como exemplo, foi lá nós voltamos, somos a favor de que o professor ganhe bem. Sou a favor, o professor tem que ganhar bem. Porque a educação é a base de uma sociedade. E foi colocado pelo doutor Giovanni, acho que os municípios têm investido em ações com criatividade, na questão de projetos que buscam a identidade do município. Vários municípios têm buscado alternativas de crescimento, alternativas criativas. E eu quero citar o exemplo do Fundeb. Votou-se a lei do piso nacional dos professores. Nós somos a favor, nunca fomos contra. Mas ele se esquece, vota-se a lei em Brasília, mas não repassa o recurso. Hoje tem município que, com as projeções, com o plano de cargos e salários, o Fundeb 100% não está dando conta de pagar. Está ficando absorvido para pagamento de folha de salário dos professores. E o restante, os 40%, e a folha ela está crescendo. Se o governo não criar uma alternativa de reforçar essa parceria, repassar os recursos, como nós vamos dar conta? Não dá conta de fechar a conta. A conta não fecha. Aumenta seu salário mínimo. Somos a favor. Acho que o salário mínimo aumenta. Quem está pagando a conta? Não, quando aumenta o salário mínimo, não aumenta o repasse para a gente suprir essa demanda. Muitas das vezes, o cidadão aumentou o salário mínimo. Vota-se a lei lá em Brasília, institui o novo salário mínimo, toda essa coisa toda. E muitos subentendem, agora o governo vai repassar a diferença do salário mínimo. Nada disso. Não existe nada. A receita que vem é mesmo. Agora você tem um planejamento de ações. Você tem que atender. Educação, saúde, está aumentando as demandas. Você tem um planejamento. De repente, a sua receita vai lá embaixo. A despesa subindo. Você imagina o trauma que nós estamos passando. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal agora, que não há lei, você enquadra ou não enquadra, você não tem meio termo. E a lei, muitas das vezes, ela não vem corrigir essas distorções de queda de receita. Então, Prefeito Jânio, por que, então, diante de um quadro de tanta dificuldade que é apontado por prefeitos já experientes, como é o caso do Luiz Estival, já está no seu segundo mandato, preside uma entidade de prefeitos, por que tanto desejo de assumir o comando de um município, de assumir uma prefeitura e enfrentar tantos problemas assim, tendo uma condição tranquila de deputado estadual? Olha, Fábio, nós sabemos de todas as dificuldades, já sabíamos que iríamos enfrentar uma situação difícil. Nós ouvimos aqui, o doutor Giovanni colocou muito bem aí o problema da redistribuição, da distribuição dos tributos no país. A maior parcela feita do governo federal, realmente os prefeitos têm que ir a Brasília com o pires na mão, buscando convênios, emendas parlamentares. Então a gente sabe de tudo isso. E também aqui o prefeito Luiz Estival já tem aí uma larga experiência, está finalizando seu segundo mandato, é presidente da GM, colocou muito bem aqui todo esse grande problema que as prefeituras hoje estão passando no Brasil. Mas nós temos que enfrentar a situação com o que temos na mão. Nós temos que continuar a luta, temos que continuar a luta pelos royalties do petróleo. Esse veto ele não pode ser o final de uma discussão. Nós temos que insistir nisso aí, temos que insistir
numa melhor redistribuição, num pacto federativo que atenda os municípios, para que os municípios possam ter maior independência e melhores condições para atender a população. E nós temos agora que continuar essa luta, que trabalhando, lutando, mas nós temos que assumir sabendo da situação que nós estamos pegando. Então nós temos consciência disso, eu tenho consciência das dificuldades que vou enfrentar na prefeitura, por isso eu estou muito determinado a fazer uma gestão enxuta, administrar a prefeitura com a maior eficiência possível, com maior cuidado, olhando e observando as prioridades para que nós possamos atender as necessidades de toda a população e atender aquilo que é básico, aquilo que é essencial aos moradores de Trindade. Prefeito Jorge Queda, o senhor tem uma relação muito boa com os nossos deputados federais. Quem é o deputado federal que o senhor vai recorrer mais vezes para lhe ajudar ali em Umas a ir em busca de recursos, continuidade dos convênios já existentes, já que o deputado federal Roberto Balestra, apesar de ser do município, é oposição ao senhor? Eu estive em Brasília, deixei lá um requerimento a todos os deputados federais que representam Goiás, a todos os senadores, pedindo para que eles destinassem emendas parlamentares para Umas. Fui atendido, a deputada Flávia Moraes já colocou lá na sua programação. Que é do seu partido, né? Do PDT, né? É o ex-partido da presidente também. Né? E adversário é do Jânio, né? Então a deputada destinou, né, na sua cota de emendas parlamentares 2 milhões para o próximo ano, nós vamos aplicar isso em saúde. Né? O deputado Balestra, embora nós tenhamos sido adversários na última eleição, mas o deputado é de Inhumas, apaixonado já há por Inhumas. 7 mandatos, né, gosta de Inhumas, tem feito um grande trabalho pela nossa cidade. E o deputado sabe que tem as portas abertas, terá as portas abertas na nossa gestão. Sempre que entender que pode colaborar com Inhumas, ele vai ser sempre bem-vindo, como sempre foi. E tem da minha parte todo o respeito e admiração, porque é um cidadão que já fez muito e tem feito por Inhumas. E tem, né, da nossa parte também, né, essa vontade de que ele continue fazendo, como cidadão inhumense, para o bem de Inhumas. Fábio Júnior, da Vila São José, em Inhumas, ele pergunta se o que o senhor vai fazer para melhorar a saúde no município. A saúde precisa passar por um choque de gestão, né? Melhorar principalmente a parte de atendimento. Então nós vamos trabalhar um processo, né, um programa de melhoria nesse atendimento, trabalhar com médicos, né, nas mais diversas especialidades e atender o cidadão da forma que ele merece ser atendido, com respeito, com dignidade, com atenção. Então, a partir de janeiro, nós teremos lá grandes ações na saúde, descentralizadas, vamos fazer lá ações intensas em forma de mutirão em vários setores da nossa cidade para poder conter essa demanda reprimida que existe lá por exames, por consultas e tudo mais. Prefeito Jânio, a Eva Junqueira, do centro de Trindade. Jânio é uma pessoa que vai fazer muita diferença na cidade. Parabéns, ela te parabeniza. Agradeço a participação da Eva e também eu queria aqui aproveitar para colocar que todos os deputados, eu visitei todos os deputados em Brasília, já encaminhei também ofícios pedindo recursos, emendas orçamentárias para o próximo ano, tanto para os deputados federais, nossos 17 deputados federais, como também para os nossos 3 senadores. E sem dúvida nenhuma, nós, só aproveitando aqui que o Giovanni, que no caso a Flávia é minha adversária, mas a eleição acabou, a deputada Flávia foi muito bem votada em Trindade, como deputada federal, obteve lá uma votação muito expressiva, e o povo de Trindade, sem dúvida nenhuma, espera muito dela, e nós, com certeza, precisamos da participação. Trindade precisa da ajuda, é a única deputada que Trindade tem. Mas nós já temos também outros deputados que já colocaram emendas, deputado Santos Júnior, Carlos Alberto Nereia, os senadores Wilder, Ciro Miranda, a senadora Lúcia Vânia, que já estão nos contemplando lá com emendas parlamentares. Deputado, por falar em emendas parlamentares, uma
posição da oposição na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, os deputados de oposição, e nós estamos vivendo lá a discussão sobre o orçamento do Estado para o ano que vem, reclamam que o governo não acata as emendas da oposição. Já que o senhor é deputado ainda e está, inclusive, dos dois lados agora, porque o senhor precisa de emendas que vão beneficiar o seu município, mas aqui, pelo menos, é a grita dos deputados de oposição que eles não conseguem emplacar emendas ou terem as suas emendas acatadas. Como resolver essa situação? Como equacionar isso? Olha, eu tenho visto que o governador tem atendido e tem procurado atender todos os pleitos de todos os municípios do estado de Goiás. Eu estou vendo, vejo o governador, ele, logo após as eleições do dia 7 de outubro, ele abriu as portas do Palácio, recebeu a maioria dos prefeitos do estado de Goiás, então estiveram ali mais de uma centena de prefeitos, inclusive o prefeito de Inhumas, que está aqui, esteve lá e viu que o governador é muito aberto, está muito disposto a parcerias. Então eu acredito que os deputados também estaduais que tenham interesse de levar obras e recursos para os municípios que representam, mesmo sendo da oposição, eu tenho certeza que caso procurem o governador, eles vão ter ali uma receptividade muito boa e com certeza vão levar esses benefícios para os seus municípios. Prefeito Jorge Queda, Sebastiana Maria de Jesus, lá da cidade de Inhumas, também parabeniza o senhor pela vitória e diz que ela está muito satisfeita em vê-lo como prefeito. Obrigado, Sebastiano, um abraço, pela referência aí, pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito por Inhumas. Presidente Luiz Estival, nessa semana que vem, dia 11, a AGM vai promover um encontro de prefeitos, justamente para discutir o fechamento das contas e os problemas enfrentados nesse último mês, nesse último ano de gestão. Esse encontro acontece aqui em Goiânia? Nós estamos realizando, juntamente com a Federação Goiana dos Municípios, a União dos Vereadores de Goiás, o primeiro Congresso Goiano de Municípios. O que é que esse congresso ele tem por objetivo? Ele tem por objetivo os novos prefeitos que estão assumindo, a partir de 1º de janeiro, a gente capacitar, orientar de forma técnica como que é o funcionamento da gestão pública. Nós estamos trazendo grandes técnicos aí, vários ministérios envolvidos, como captação de recursos, a presença do governo federal e de vários ministérios presentes. Nós estamos aí também, o governo do estado vai estar presente conosco, várias secretarias de estado, para mostrar realmente as fontes, as alternativas, como os órgãos que procuram tirar as dúvidas dos prefeitos e os prefeitos que estão deixando mandato, e a gente também, eles mostrar as boas práticas de gestão pública. Então vai ter lá várias experiências positivas que vários municípios conseguiram desenvolver. Como exemplo, eu quero colocar, eu tenho uma experiência positiva no meu município, eu investi muito na identidade da cidade, para não perder os valores da cultura. A gente quer levar essa experiência para os demais municípios e outros colegas prefeitos que estão deixando mandato, que têm boas práticas de gestão pública, para estar passando para os colegas prefeitos que estão assumindo aí, porque o desafio é grande. Todos nós sabemos que hoje administrar uma cidade não é fácil. Eu sei o que com essas parcerias, com essas experiências, esses projetos que deram certo, as coisas vão dar certo. Então esse congresso ele tem por esse objetivo. Vai ser realizado no Centro de Convenções, de 11 a 13 de dezembro. É o primeiro congresso goiano, era uma meta minha dentro da Associação Goiana dos Municípios, em parceria com a FGM, realizar esse grande evento, no qual os prefeitos eleitos vão ter a oportunidade de estar conhecendo de perto aí o mecanismo, o funcionamento realmente de várias ações do governo federal e do governo estadual. O evento vai ser fechado só para os prefeitos ou os vereadores foram convidados também, a sociedade, como é que vai ser? Doutor Giovanni, o evento ele vai ser aos vice-prefeitos também, aos vereadores e também às primeiras damas. Vai ter a parte social também para as primeiras damas e também ao público. Esse ano nós estamos inovando, eu acho que o público tem que participar, nós temos que conscientizar a formação política dos cidadãos, porque eles fazem parte do processo político dentro da cidade. Então vai estar aberto, as inscrições são gratuitas, já está à disposição aí, tanto do site da AGM quanto no site da FGM, gratuitamente. A gente conta com a participação de todos, vai ter várias oficinas, nós temos grandes palestrantes aí, e vai ser um momento aí de a gente
buscar realmente essa interação com os órgãos aí para a gente ter sucesso na gestão aí que está iniciando em 1º de janeiro de 2013. Estamos com o Politeia aqui na Fonte TV e hoje recebendo de maneira prazerosa o prefeito eleito de Inhumas, de Trindade, Jânio da Rô, o prefeito eleito de Inhumas, Jorge Queda, e o prefeito de Nova Veneza, o Luiz Estival, que é também presidente da AGM. Agora, um assunto que vocês vão ficar à vontade para comentar aqui é a Operação Porto Seguro, que foi deflagrada depois que um auditor do Tribunal de Contas da União, Sionil da Cunha Borges, ter dito à Polícia Federal que Paulo Rodrigues Vieira, então diretor da ANAC, ele teria solicitado um parecer para a contratação de uma empresa que prestaria serviços no Porto de Santos, da ANA, melhor dizendo, e ele teria encomendado esse parecer pagando R$300 mil. Depois disso, vieram à tona diversas relações, entre aspas, escusas, da ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha. Ela que foi chefe de gabinete do presidente Lula e também da presidente Dilma. Os documentos mostram que Rosemary, inclusive, tinha uma relação muito próxima com os irmãos Paulo e Rubens Vieira e usaria essa proximidade funcional com o então presidente Lula para conseguir diversos projetos, conseguir recursos, conseguir de forma escusa, de maneira sacaneando, entre aspas, a sociedade, vantagens para ela, para os seus familiares, até para o ex-marido. Prefeito Jânio, atitudes como essa têm que ser realmente extirpadas da sociedade, principalmente do poder público, né? Com certeza, Fábio. O povo já está cansado de tantos escândalos, de tanta corrupção, principalmente que vem aí acontecendo aí nos últimos anos. Então, chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Nós temos e vamos começar isso, cada um tem que fazer a sua parte. O prefeito Luiz Estival fez a parte dele em Nova Veneza, o Iqueda vai estar fazendo lá em Inhumas, eu vou estar fazendo em Trindade, e nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que começar através desse novo mandato agora, que se inicia 1º de janeiro, de gestões sérias, eficientes, voltadas para o interesse da comunidade, para o interesse do povo, e não para o interesse de alguns. Então isso é que tem que acabar com a corrupção no serviço público. Aí sim, nós vamos ter desenvolvimento com melhoria, com crescimento da qualidade de vida da população. Prefeito Jorge Queda, encontrando alguma situação irregular ou de vantagens pessoais no município de Inhumas, assim que assumir a prefeitura, que atitude o senhor toma? Não sou de denuncismo, eu entendo que isso aí tem que ser apurado pelas autoridades competentes, é o Ministério Público, são as polícias, não cabe a prefeito denunciar, fazer uso político, isso aí não. Até porque a gente perde muito tempo quando isso acontece. O prefeito é eleito para trabalhar, ele é o representante do povo, é prefeito de todos os partidos, é prefeito de todo mundo. Então, se houver alguma irregularidade, agiria como de ofício, obrigação de um gestor público, comunique o Ministério Público, envie para lá, para que as medidas cabíveis sejam tomadas por quem deve agir também de ofício. Presidente, a AGM, enquanto entidade, inclusive, também se posiciona dessa forma, ou seja, busca manter de forma correta as administrações, auxiliando os prefeitos a evitarem levar vantagens pessoais? Nós temos buscado aí parcerias com órgãos fiscalizadores, sempre a gente tem tido visita constantes ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, interagindo, porque muitas das vezes, na esfera municipal, talvez o prefeito ele pensa que está tendo uma atitude correta e para o tribunal ele tem que resolver uma situação social e naquele momento que exige que tem que resolver aquele momento e muitas das vezes ele incorre num erro, e muitas das vezes ele é punido. Então a gente tem buscado aí, feito parcerias,
o Ministério Público hoje está bem atuante, os promotores eles estão bem assim, incisivos, estão bem atuantes. Então essa interação é muito importante. E a GM ela tem buscado esse papel de conscientização aos gestores. Mesmo porque qualquer incoerência que tiver, a punição é muito pesada. Nós temos hoje a lei de ficha limpa, que realmente ela é pesada. Ela, se você não enquadrar, não trabalhar conforme a lei determina, você é punido e você é sacrificado. E hoje nós deparamos com a situação que a máquina administrativa ela é muito grande. E talvez o prefeito, você não consegue estar a todo momento olhando, vistoriando tudo. Então você tem que ter muito zelo, muito cuidado, tem que ter muito equilíbrio nesse momento. Então a GM deixa essa recomendação aos colegas que estão assumindo, e a gente vê com tristeza essas coisas que vem acontecendo aí na política. Nós, dessa geração que estamos entrando agora, nós temos a responsabilidade de mudar os rumos da política, e só vai mudar com o trabalho. Isso que nós temos feito, a GM ela tem buscado incansavelmente implantar esse trabalho e orientar os municípios nesse sentido. Giovanni, em 2 minutos, por favor, a Rosemary Noronha, ela é o cachoeira do Lula? Não, né? Cachoeira do Lula, isso é brincadeira. A posição da Rosemary é muito diferente da posição do Cachoeira. Vamos entender. Rosemary, 2 minutos. Ok. Rosemary era uma ex-gerente de banco que cuidava da conta do Lula lá qual que é a cidade do Lula mesmo? São Bernardo. São Bernardo do Campo. Lá em São Bernardo do Campo, ela cuidava das contas dele antes dele assumir a presidência. E ela foi alçada a um posto de auxiliar na época que o Lula foi para Brasília, e ela foi conduzida para ser uma subalterna na representação da presidência lá em São Paulo. Ali naquele lugar, ela era aquela famosa sim senhor, aquela pessoa que colocava na mão e a coisa acontecia. Ou seja, ela é a pessoa que realizava eventos, contatos e assim por diante. Muito competente, muito eficiente. Foi a representante indicada por Lula para desenvolver e para assumir lá a chefia do gabinete, e depois indicada por Lula também em função. Agora, nós precisamos tomar cuidado, é a mesma coisa em relação aí, eu tenho defendido sobre a questão do Marconi e a acusação que foi feita em relação às discussões em relação ao Cachoeira. Não tem nada de objetivo provado, a discussão é só a casa. Então vamos ficar sobre a casa. Nós não podemos ficar maculando prefeito, governador e presidente da República dessa maneira, não. Entendeu? Então não podemos macular também a figura do presidente. Ela pegou um poder que ela tinha e falou, isso aqui para mim é pouco. Então ela pegou esse lugar que ela possuía, esse prestígio que ela tinha, e era muito, e indicou os irmãos Vieira lá para Ana. Um cara que foi, esse Paulo Vieira, por exemplo, o nome dele foi para o parecer do Senado, foi para o Senado, no Senado ele não foi aceito, e mesmo assim, essa menina, com a força dela, ela conseguiu estabelecê-lo. Agora, o restante vai ficar para domingo que vem. Se você quer saber sobre a operação, com 1 minuto, 2 minutos, não dá para a gente falar. Mas é uma vergonha, é um vexame, e isso mostra que no Brasil nós precisamos melhorar o nosso sistema de fiscalização. É muito dinheiro para o governo federal não está dando conta de fiscalizar. Vamos trazer então para o estado e município, porque no município a gente fiscaliza. Agradecendo a participação do prefeito Jorge Queda de Inhumas. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Inhumas está de portas abertas, sempre que solicitado. Prefeito Jânio Darro, muito obrigado também pela presença aqui e boa noite. Boa noite, Fábio. Muito obrigado e uma boa noite aos telespectadores do Politeia. Prefeito Luiz Estival, presidente da AGM, também muito obrigado pela participação aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade. Aos demais colegas prefeitos eleitos aqui, desejar boa sorte. Doutor Giovanni, um grande abraço aos telespectadores. Um grande abraço. A GM está à disposição. Sou apaixonado pelo municipalismo. Que Deus abençoe cada um de nós nessa missão árdua, que não é fácil. O Politeia fica por aqui. Domingo que vem, às 10 da noite, nova discussão política. E assim vamos aprofundar com o debate sobre esta operação Porto Seguro. Agradeço a sua compreensão e a sua companhia. Até agora, o Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação. Próxima atração jornalística aqui na Fonte TV, às 7 da manhã, Goiás Alerta. Na Rádio Aliança Notícias 1090 AM, tem a estreia do jornalista Marcelo Heleno, às 8 da manhã, no comando do programa Rádio Verdade. E na Rede Fonte de Comunicação, na Fonte TV, às 21 horas, você acompanha amanhã o Sociedade em Questão, com a apresentação do apóstolo César Augusto.
A gente fica por aqui desejando a você uma grande semana. E lembre-se, fique com Deus, porque sem Ele você não alcança os seus objetivos.